E aí, pessoal, tranquilo? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Plutão e, sobretudo, o rebaixamento de Plutão. Plutão foi planeta, assim como Terra, Marte, Vênus, esses outros do Sistema Solar, por alguns anos. Ele foi descoberto em 1930 e sofreu esse rebaixamento em 2006, onde ele deixou de ser considerado planeta e passou a adotar o título aí, então, de planeta anão. E como que isso tudo aconteceu? Bom, pelos bastidores, a gente sabe que foi meio que uma vingança dos astrônomos do mundo todo, né, ao decidir fazer esse rebaixamento. Plutão já incomodava muito, né, durante um bom tempo, porque ele não era tão grande assim, né, para estar na categoria dos outros planetas, mas também não era comparado com um asteroide ou com um cometa, né, para também não ser considerado um planeta. Então era muito difícil, né, o tratamento que se dava para Plutão. Ele praticamente não conseguia se enquadrar em nenhuma categoria, mas também não estava totalmente numa outra mais subnível. E lá em 2006, como tradicionalmente todo ano ocorre encontro de astrônomos, onde se apresenta projetos, né, se faz palestras, tudo, estava acontecendo também uma convenção desse tipo. E como já era de praxe, todo norte-americano que ia participar dessa palestra, simplesmente eles não davam a mínima, né, para o trabalho apresentado para o restante do pessoal que vinha de outros países. Então, eles sempre, todos os anos faziam isso, né? Tipo, apresentavam seus trabalhos logo no início dessa semana, né, dessa convenção, e simplesmente depois iam embora, e segunda ou terça-feira mesmo, assim mesmo, né? E os outros ficavam lá apresentando os trabalhos, mas nunca tinham o prestígio, né, do pessoal americano, que realmente, como eu disse, apresentava e partia, né, não queria nem saber do trabalho dos demais colegas. E como a maior parte dos grupos de astrônomos já tinham esse conhecimento sobre os americanos, eles meio que deixaram para fazer essa discussão de Plutão no último dia dessa convenção que ocorreu em 2006. E assim, de última hora, sem programação, sabe, sem nada muito previsto, simplesmente eles decidiram, vai ser agora e foi. E por quê? Essa vingança, né? Porque todos os outros planetas foram descobertos ou por gregos ou por europeus. Plutão foi o único que foi descoberto por um norte-americano. Então, era a única carta que eles tinham realmente de um planeta descoberto por eles. E aí, nesse último dia dessa convenção, então, esse grupo de astrônomos do restante do mundo, que ficou, né, ali para debater e apresentar seus trabalhos, decidiram então formular as regras do que deveria se ter ou ser, né, para a gente considerar um corpo como sendo um planeta ou não. E foi exatamente nesse momento em que eles criaram essas regrinhas e, diante dessas regrinhas, eles rebaixaram Plutão. Então, Plutão não mais poderia estar na categoria de planeta, como todos os outros, e criou-se uma nova categoria que é o planeta não, né? Uma subcategoria. Vamos entender então quais são as regras que ficaram definidas ali em 2006. Primeira regra, então, para um corpo ser considerado planeta, é que ele tem que orbitar o Sol e somente o Sol. Então a gente pode ver, né, a nossa sequência de planetinhas que orbitam o Sol. E, por exemplo, isso faz com que a Lua não seja um planeta, porque, claro, a Lua orbita o Sol, mas ela também orbita o planeta Terra, né, nesse trajeto que ela faz. Então, por conta disso, ela não pode ser considerada planeta. Plutão, por mais estranha que seja a órbita dele, né, a única que é mais irregular e não está no mesmo plano dos demais, ainda assim não violava essa regra. Então,
Ele orbita somente o Sol, né? Embora em algum momento há um cruzamento com a órbita de Netuno, né? Mas isso não foi um grande empecilho. Então, Plutão passou nessa regra. E se a gente ficar atento também, a gente tem uma série de cometas, asteroides, né, que estão no nosso sistema solar e eles todos obedecem também essa regra. Tá? Então eles orbitam somente o Sol e nenhum outro corpo, mas ainda assim eles não são planeta porque eles acabam caindo em outras que a gente vai ver na sequência. São três regras. Segunda regra, então, que mais que esse corpo tem que ser? Ele tem que ser grande o suficiente para que o seu campo gravitacional consiga moldá-lo numa forma esférica. E é aí que os asteroides e cometas, que têm essa forma toda irregular, deixam de ser planetas. Então, embora eles orbitem somente o Sol, não tem formato esférico, né? Então, não pode ser planeta. E aí cai fora da lista. Plutão tem formato esférico, apesar dele ser muito pequeno. Então tá aqui uma foto comparando. Plutão, ele é praticamente do tamanho do Brasil, tá vendo aqui na América do Sul, e, e ainda assim ele é esférico, mesmo sendo bem pequenininho. Então, pela segunda regra, ele também passava. Então, continua sendo planeta. O problema vai vir na terceira regra. Aqui, Plutão é pego de jeito, tá? Então, aqui ele realmente vai deixar. Que a terceira regra diz que para ser planeta, né, ele precisa ter sua vizinhança orbital livre de outros corpos. E o que acontece? Se a gente olha para os demais planetas, Netuno, Urano, né, Terra, ele simplesmente, na nossa órbita, não tem mais nada além deles. Já Plutão, ele atravessa esse cinturão de Kuiper, que simplesmente tem vários asteroides, cometas, restos, poeiras, planetas que não se formaram, né? E simplesmente ele atravessa essa parte. Então tem muito lixo na órbita de Plutão, desses pequenos corpos. E como Plutão não tem uma massa suficientemente grande para conseguir atrair e ter feito uma limpa, né, nesse plano orbital, então ficou com esses resquícios. E aí, por conta dessa terceira regra, como existem restos, né, de planetas, cometas, rochas, né, asteroides, por conta do cinturão de Kuiper, onde o Plutão atravessa certa parte, né, no seu plano orbital. Então, por essa regra, Plutão ficou proibido de ser planeta. E aí entra na categoria de um subplaneta ou planeta não, e existem outros, né, que vão seguir exatamente essa linha também. Então, no próprio cinturão aqui de Kuiper, também tem um cinturão cheio de cometas e asteroides entre Marte e Júpiter, e, e ali também tem corpos que às vezes é maior que Plutão, né? E novamente, por ele estar numa faixa cheia de outros asteroides, né, e corpos maciços, então eles também não podem ser considerados planetas. E, e aí também entra nessa categoria de subplaneta ou planeta não. A gente tem o Sedna, o Ceres, todos eles ficam aí nessa divisão entre ser planeta, planeta não, um asteroide, né, então fica bem nessa linha tênue que separa uma coisa da outra. Bom, uma outra curiosidade também sobre Plutão é que ele tem um satélite. Então, é chamado Caronte, e é um satélite assim bastante grande comparado com o tamanho de Plutão e bastante ousado, assim como a Terra com a Lua. Também é um corpo bastante com uma massa expressiva, né? Que difícil de se justificar por que a Terra possui um satélite desse tamanho.
E com Plutão acontece a mesma coisa. Então você tem aí o enorme Caronte, e uma das, sei lá, coisas mais interessantes entre Plutão e Caronte é que a translação de Caronte ela é igual ao período de rotação de Plutão, e ambos valem aproximadamente 6,4 dias comparado aqui com um dia terrestre. E o que isso significa na prática? Significa que os dois estão sempre apontados um para o outro e não tem desalinhamento. Então, se você estiver na superfície de Plutão, você sempre vai enxergar Caronte, a lua deles, né, no mesmo ponto do céu. Então, jamais vai fazer como a nossa, né, que nasce no horizonte, depois fica a lua cheia, minguante. Não existe isso em Plutão. Simplesmente se você olha a Lua e fica sempre naquele mesmo ponto a noite toda, né, durante o ano todo, ela jamais sai daquele local, exatamente por ter essa coincidência entre o tempo de translação e rotação dos dois corpos. E isso é bastante curioso, porque não se observa em nenhum outro corpo celeste, pelo menos no nosso sistema solar. Então é exclusividade de Plutão e Caronte apenas. E é isso, então, a aula de hoje, esses dados, né, curiosos aí de Plutão. Até mais, galerinha. Tchau, tchau.